Será que pai que não paga pensão pode ser impedido de ver o filho? Fica comigo que eu vou te esclarecer nesse vídeo aqui. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada, especialista nessa área de Direito de Família e Sucessões, formada há 15 anos e venho em mais um vídeo esclarecer alguns pontos controvertidos em relação a esse vasto campo do Direito de Família e Sucessões. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que é natural esse sentimento de fúria, de raiva da mãe, quando o pai não paga a pensão alimentícia, não cumpre com a obrigação que é um dever dele e que ela sim tem o direito de cobrar. Afinal de contas, isso gera uma angústia, pois muitas vezes essa mãe não tem condições de dar tudo aquilo de que o filho necessita. E precisa sim contar com esse apoio financeiro e com a pensão alimentícia que foi instituída pelo juiz e que o pai tem obrigação de fornecer a essa criança. Isso sem falar na dificuldade em educar, em criar essa criança sem condições financeiras, sem esse apoio da pensão alimentícia do pai. Mãe, esse é um sentimento muito comum, um sentimento natural. Contudo, gerar uma revanche no outro cônjuge por causa disso, isso não vai resolver o problema. Isso não vai solucionar a questão em relação à regulamentação desse pagamento. O importante, mãe, é você entender que você não pode legalmente impedir que a criança veja o pai, que o pai veja essa criança, porque ele não está contribuindo, não está arcando como ele devia com essa pensão alimentícia. Sei que é uma questão delicada, gera uma fúria, gera raiva, mas você não pode pensar nessa revanche e impedir o pai de ver essa criança porque ele não está fazendo esse pagamento corretamente da pensão alimentícia. Essa conduta de você tentar impedir o pai de ver a criança é uma conduta totalmente ilegal. Ela não tem previsão na lei, ela vai contra todos os ditames. Embora esse pai não esteja cumprindo com as obrigações dele, você não pode impedir que ele veja o filho ou a filha. Existem sim outros meios judiciais para você compelir, obrigar esse pai a pagar essa pensão alimentícia em atraso. Acima de tudo e primeiro de tudo, existe o que se chama uma ação de execução de alimentos, ou seja, aqueles alimentos foram instituídos dentro de uma ação de pensão alimentícia e se o pai não estiver cumprindo, você recorre ao seu advogado especialista e ele vai entrar com o que se chama um processo de execução de alimentos. Para quê? Para compelir aquele pai a pagar a pensão alimentícia. Inclusive, como muitos sabem, uma forma de compelir o pai que está em atraso no pagamento dessa pensão, muitas vezes, é com a decretação da prisão civil. É o único caso de prisão que não é criminal, é uma prisão civil. Esse pai pode chegar em casos extremos, a ser preso, caso ele não arque com o pagamento da pensão alimentícia. Mas tudo isso precisa ser determinado na justiça. Então, você, mãe que está sofrendo isso, recorra ao seu advogado, que ele vai saber lhe orientar da melhor forma, para que você entre com essa execução de alimentos e aí sim você veja o pai ser compelido, ser obrigado a pagar essa pensão, sob pena de prisão civil, e não você tolher, você evitar que o filho tenha um convívio com esse pai ou esse pai com esse filho. Isso não é a maneira mais razoável de você resolver essa situação. Assim, eu relembro para você que o importante é essa convivência mútua da criança com os pais. Ela precisa do convívio de ambos, da orientação de ambos, do amor e acolhimento de ambos. Então, o melhor a fazer é recorra a um profissional de sua confiança. Ele vai lhe orientar, vai entrar com a execução de alimentos para fazer esse pai ser obrigado a pagar essa pensão. Claro, nós sabemos que existem outros meios. Se você não desejar que o genitor daquela criança seja preso, não necessariamente você precisa pedir a prisão dele. Existem meios judiciais de você compelir ele a pagar essa pensão. Uma das formas é você ir atrás de bens desse genitor para que sejam penhorados, se ele tiver uma casa, se ele tiver um carro, se ele tiver dinheiro em conta bancária.
você pode judicialmente pedir a penhora desses valores. Essa penhora seja utilizada para pagar exatamente todo o retroativo de pensão alimentícia que até então não vem sendo pago pelo genitor. Além disso, você pode solicitar judicialmente o profissional de sua confiança, um advogado habilitado, pode solicitar que o nome desse genitor seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa. Você pode pedir a inclusão do nome dele porque ele está em atraso com o pagamento dessa pensão. Outra opção que também existe, se esse genitor ele for um assalariado, tiver carteira assinada, você pode pedir dentro dessa ação de execução que o valor da pensão já seja descontado automaticamente do salário dele. Então, ele sequer recebe esse valor, o genitor. Esse valor, quando do pagamento do salário dele, ele já recebe com o valor descontado dessa pensão. O próprio empregador dele já vai transferir esse valor para uma conta sua ou do próprio filho, para que você administre, e essa pensão já vai ser paga diretamente a você. Ele sequer vai ter acesso a esse valor. Essa também é uma outra forma de você compelir, de você obrigar e conseguir que o genitor arque com as obrigações da pensão alimentícia em relação a essa criança. Em resumo, você, mãe, embora você esteja muito angustiada porque o pai dos seus filhos não está arcando com a obrigação de pagar a pensão alimentícia, não impeça esse convívio da criança com o pai, pois isso é uma prática ilegal e você pode ser prejudicada no futuro em relação a isso. Então, o meu conselho é: procure um profissional qualificado que ele vai saber lhe orientar da melhor forma e você compelir e obrigar esse pai arcar com as responsabilidades dele, sem que você tenha nenhuma atitude que vá lhe prejudicar, nem mesmo prejudicar o convívio, o desenvolvimento psicológico dessa criança. Esse é o meu conselho para você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia para aquela pessoa que vai achar interessante entender um pouco melhor essa situação. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.